Está no ar mais um programa de Tira Dúvidas com o Pastor, um programa onde você pode me fazer perguntas sobre a Bíblia, sobre igreja, sobre a vida de uma maneira geral. E nesse momento nós estamos tratando do tema oração. Durante esses dias nós estamos ministrando um curso de intercessão. Se você ainda não está participando desse curso, eu te convido a entrar aqui no canal mesmo e participar das primeiras aulas que já estão disponíveis. O curso é totalmente gratuito. E nos comentários de cada uma dessas aulas você pode colocar perguntas a respeito de oração, dúvidas que você tiver, e a gente vai estar respondendo até o final desse curso. E a primeira pergunta que a gente tem é: uma dúvida. A oração sem ser audível, somente em pensamento, ela também enche as taças? Para você que está fazendo o curso, já sabe que essa questão de encher as taças é uma figura profética que a gente encontra ali no livro de Apocalipse, que trata a respeito das orações nossas chegando diante de Deus. Então, o que ele quer dizer com isso é: se uma oração que é feita só em pensamento, a famosa oração silenciosa, ela chega diante de Deus como as outras orações? E a resposta é sim, porque a Bíblia mostra para gente vários exemplos de pessoas que estavam orando só nos seus pensamentos e as suas orações foram atendidas. Um exemplo bastante famoso é o lá de 1 Samuel 1, que é aquela oração de Ana, quando o sacerdote Eli achou que inclusive ela estava bêbada porque não conseguia entender que aquela mulher estava orando. Mas olha o que, que diz o verso 13 de 1 Samuel. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia a voz humana. E aí, logo na sequência, a gente vê que Deus atendeu a sua oração, embora ela falasse só no seu coração, ou seja, só no seu mundo interior, só nos seus pensamentos. Outros exemplos nós temos que talvez não falem isso muito claramente, mas deixa muito subentendido no texto que a pessoa estava orando em pensamento. Neemias 2, por exemplo, o rei vira para Neemias e fala que ele poderia pedir alguma coisa para ele. E o texto diz assim: Então orei ao Senhor dos céus e disse ao rei: Se é do agrado do rei e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar. Ou seja, o rei deu a chance para ele fazer um pedido. O texto diz que ele orou a Deus, mas ele não saiu de frente do rei nem nada. O que dá a entender em todo o tempo é que ele só, tipo, deu aquela respirada funda assim, né? Deus me ajuda, falou ali em pensamento, abriu a boca e fez o pedido para o rei. Quem nunca fez isso, né? Uma situação semelhante dessa, no meio de pessoas, a gente poder orar em pensamento, é uma coisa muito boa saber que Deus nos ouve. E um outro episódio muito conhecido, que eu acredito que foi uma situação como essa, é aquela lá de Mateus 9, a mulher que sofria com fluxo de sangue. O verso 21 diz assim: Porque dizia consigo mesma: Se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Essa mulher tinha uma fé e um sonho e uma suposição teológica de que se ela simplesmente colocasse a mão ali, ela seria curada. Mas eu quero chamar a atenção para o texto que diz que ela dizia consigo mesma. Tinha coisas que ela estava tratando na sua mente. E no momento que ela vai lá e toca na veste de Jesus, nós temos aí uma oração que não foi verbalizada em voz alta. Talvez ela tenha sido feita só em pensamento, ou talvez nem isso. Tenha sido só na forma de um gesto mesmo, e a oração dela foi atendida. Próxima pergunta. Existe algum tipo de oração que a gente precise fazer no silêncio para que o inimigo não trabalhe a respeito? Excelente essa pergunta. Eu acredito que muita gente já deve ter pensado algo nesse sentido. Será que há um perigo em orar em voz alta e Satanás ficar sabendo dos planos, das coisas que eu falo diante de Deus, ou qualquer coisa desse tipo, não é? Então vamos lá. Teoricamente, com certeza, isso é muito plausível. Porque se pessoas na sua casa conseguem ouvir o que você fala atrás da porta, se até a Google consegue saber o que que você conversa dentro de casa, de vez em quando a gente recebe aí comerciais no celular de coisas que a gente acabou de conversar, porque na verdade, dependendo da configuração, nós estamos sendo ouvidos. Aliás, eu acho que independente da configuração, a gente está sempre sendo vigiado mesmo por questões econômicas, políticas, sabe Deus o que mais, não é? Parece teoria da conspiração, gente, mas não é. Mas vamos lá, fecha parênteses. Se até
os seres humanos conseguem captar o que a gente fala, quanto mais seres especiais que a Bíblia diz que eles estão ao nosso redor, não é? O tempo todo interagindo. Pedro vai dizer que Satanás está como um leão, em derredor mesmo, buscando a quem possa tragar. Então, com certeza, eles são capazes de ouvir boa parte daquilo que a gente fala diante de Deus quando a gente fala de forma audível. Já vivi algumas situações bem bizarras a respeito disso, de eu conversando com a minha esposa em ambientes que tava só nós dois, né, tipo no carro ou coisa assim, e logo depois a gente chegar diante de pessoas que realmente, eh, pessoas que muito provavelmente não estavam sozinhas, não é? E essas pessoas falarem coisas exatamente nas mesmas palavras que nós tínhamos acabado de falar um com o outro. Então é possível que você também já tenha vivido coisas desse tipo. Mas vamos lá. Não é porque os demônios são capazes de ouvir o que a gente está falando, não é? E a gente vai entrar numa neura maluca de só orar em oração silenciosa, porque, meu Deus, estão ouvindo o que eu estou falando. Primeiramente, ele não precisa ouvir para saber, por exemplo, dos pecados que você comete, das coisas que você faz para servir a Deus. E não é só isso, gente. Esse tipo de medo me lembra o comportamento de algumas pessoas que a gente vê postando aí na internet frases do tipo: se você tem um sonho, não conte isso para ninguém. A primeira parte para você conquistar um sonho é você manter isso em segredo. É um povo tão inseguro, tão medroso, que acha que uma outra pessoa de repente tem uma inveja, lançar um olho gordo, você não vai conseguir alcançar o seu sonho. Eu me lembro de uma postagem que eu vi recentemente que alguém colocou assim: "Eu tinha um sonho, não contei nada pra ninguém e ainda assim deu tudo errado". Gente, não depende das outras pessoas saberem ou não. Seus sonhos estão submetidos diante de Deus. Você crê que Deus é poderoso para levar você aonde Ele operou no seu coração, tanto o querer quanto o efetuar. Quem é Satanás? Quem é a vizinha fofoqueira? Pelo amor de Deus, vamos parar de ser paranoico. É claro, existem algumas situações que podem ser muito específicas, que você pode querer manter aquilo só em segredo com você. Mas olha, se você realmente crê que Deus está atendendo a sua oração, vai que vai. Vou contar para vocês uma coisa que eu faço quando eu estou orando no monte. Às vezes eu quero entrar num nível de intimidade que me incomoda saber que de repente algum demônio poderia ouvir aquilo. O que que eu faço? De início, uma das primeiras coisas que eu faço na oração é: Deus, cerca esse perímetro, bota os seus anjos ao redor, porque eu não quero nenhum demônio bisbilhoteiro acompanhando as coisas que eu quero falar com o Senhor no secreto. E eu creio, meus irmãos, que Deus é poderoso para atender essa oração. E eu vou em paz e oro sem paranoia, porque como a gente tem aprendido ali no curso, há uma coisa muito boa, muito especial, um privilégio muito grande da gente poder orar em voz alta. Isso pressupõe, né, para nossa própria mentalidade, uma ideia maior de diálogo, de que você está conversando com alguém e principalmente isso ajuda você a não se distrair durante o seu tempo de oração. É uma das formas da gente vencer a nossa distração. Outra pergunta legal que a gente tem é: uma dúvida. Existe oração fraca? Se sim, o que pode ser considerado uma oração forte? Vamos lá. Primeiramente, essa não é uma expressão bíblica. Normalmente a gente vê as pessoas usando essa expressão no sentido de ver alguém se expressando de uma forma mais intensa na oração. Se alguém está gritando muito, chorando muito ou qualquer coisa desse tipo, as pessoas vão dizer: nossa, que oração forte. Mas na verdade, o que a Bíblia chama isso é de oração intensa. A gente vai ver isso numa aula mais para frente, quando a gente trata de Jesus no Getsemane, que o texto diz que ele, posto em agonia, orava mais intensamente. Mas não necessariamente uma oração vai ser mais forte ou mais fraca por isso. Eu creio, meus irmãos, por tudo que nós temos estudado até agora, que existe oração sem fé, oração que é impedida diante de Deus por uma série de motivos, como a gente viu já na aula 3 desse curso. A gente tem, por exemplo, uma oração que não teve perseverança para prosseguir até alcançar aquilo que está pedindo. Mas se a gente diz que uma oração ela é mais fraca ou mais forte, a gente está trazendo o foco para a oração, meus irmãos. E o poder não está na oração, o poder está em Deus. E a gente precisa ter isso
muito forte. Não é por causa da pessoa, é por causa daquilo que Jesus fez na cruz por nós, é por causa da mediação que ele tem entre Deus e nós, que a nossa oração alcança algo diante de Deus. Então vamos evitar usar esse tipo de expressão, porque o poder não está na oração, o poder está em Deus. Não existe oração forte ou fraca, existe um Deus todo-poderoso. Amém? Por hoje é só, não deixa aí de curtir o vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não está inscrito e principalmente de mandar as próximas perguntas. Até mais, gente. Deus abençoe o dia de vocês.